Boa noite, com a graça de Jesus. Esta noite eu vou apresentar um relato do dízimo, a respeito do dízimo. Alguém está me pedindo, já teve algumas pessoas que me ligou, pedindo que esclarecesse algum assunto do dízimo para eles. Eu já tenho distribuído para muita gente, mas hoje eu vou fazer esse vídeo para mandar pelo YouTube, porque aí vai cair para muita gente. Dízimo na Bíblia, a primeira palavra dízimo está em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Quando Abraão vinha da matança dos reis, que é uma história longa, não dá para se contar, a matança dos reis, então encontrou-se com ele no caminho o sacerdote Melquisedeques, que apareceu sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de vida, a quem Abraão deu o dízimo dos despojos, e não da riqueza que ele tinha. Isso aí foi passado, não era oficializado não. Mas o dízimo foi oficializado em Números capítulo 18, 21. Então nós vamos dar uma olhada nele aqui, para vocês ficar bem inteirado de onde veio o dízimo e para quem veio, quem tinha direito de receber. Quem tinha direito de receber. Quem tinha direito de comer e beber dele e quem tinha direito de receber. Porque quando Israel entrou na terra da promessa, os levitas não tiveram herança na terra. A herança foi os dízimos e as ofertas, que eles receberam como herança para criar sua família, desenvolver sua tribo, unicamente porque era muito trabalho para esfolar boi, bode, carneiro. Tinha sacrifício que esfolava 30, 40 boi. Numa festa das maiores era 30, 40, 50 boi. Derramar o sangue e fazia aquela festa tantos dias. Então era muita coisa. Eles comiam as carnes que sobrava do sacrifício, a gordura que era queimada para o sacrifício, sobrava, eles comiam. E distribuía também para toda a tribo de Levi. Então, aqui em 18 diz Números, está a oficialização do dízimo. Então, presta bem atenção. No capítulo 18, versículo 21 em diante. Nós vamos ler aqui essa parte. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e ele levará sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Tá certo? Esse foi o fundamento da oficialização do dízimo. Agora vamos ver quem participava do dízimo juntamente com os levitas, né? No capítulo 14 de Deuteronômio, você pode ver direitinho aqui. Nós vamos dar uma lida aqui para vocês ouvirem. Aqui diz assim, do versículo 27, porém não desampararás os levitas, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Aos fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano, e os recolherás nas tuas portas.
Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo, em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Aqui é um ponto. Quer dizer aqui que apareceu aqui 3 pessoas além do levita que participavam. As viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Entendeu? Agora vamos ao Deuteronômio 26, para a gente ver lá. No 26 diz aqui, versículo 12. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Aí depois a pessoa que está dando dízimo, pagando, vai agradecer a Deus e vai se justificar. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é consagrado de minha casa e dei também aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado, nada passei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Está vendo? Aqui apareceu pessoas para comer o dízimo. Mas não era só eles. Os agricultores que trabalhavam no campo, se houvesse uma escassez de alimento no campo, os armazéns também eram abertos para essas pessoas. Então era diferente. No dízimo não era em dinheiro, irmão. O dízimo era em cereais e animais. Ou azeite, bebidas, vinho, muita coisa. Tudo que plantasse, desse o oliva, o azeite, tudo era dado aos levitas, aos 10%. E além das ofertas alçadas. Aí nós vamos agora a Malaquias. Nós vamos a Malaquias porque é o carro-chefe. O carro-chefe. Prestem bem atenção. Quando aqui fala em Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, você já fica sabendo que não é na casa do Senhor. Os tesouros eram os armazéns que guardavam os alimentos. Ali era o tesouro. Todos os alimentos que traziam dos campos eram armazenados em vários armazéns. Quando a fartura era grande, tinha que fazer mais armazém para guardar até no teto. E ali ficava distribuindo para quem tinha necessidade e os levitas se alimentavam daquilo com toda a sua família. Aí vem Malaquias 3, versículo 10. Mas nós vamos ler do versículo 7. Porque aqui estava Deus reclamando a quem? Reclamando a Israel. Porque o dízimo foi aprovado pela presença de Deus junto com Moisés e Arão. Não é para quebrantar, não. Roubava mesmo. Porque ali era para a tribo de Levi. Não era pegar o dízimo de todas as nações do mundo. Não tinha nada a ver. O dízimo foi mandamento para o estado de Israel, que é menor do que o estado de Sergipe. Menor do que Sergipe. Então era dentro do meio do povo de Deus o dízimo. Não era para as nações. Se o Brasil já existisse, não tinha nada a ver com dízimo. Estados Unidos, as Europas, nada. Era só Israel. Era só para o sacerdote levita. Aí vamos aqui. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos.
Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Que com maldição vós sois amaldiçoados. Porque me roubais a mim e vós toda a nação. A nação de Israel, não pagando o dízimo da lavoura, dos animais, estava roubando. Ali o profeta Malaquias foi usado para reclamar o povo, que estava se omitindo de pagar as obrigações da lei dos levitas. Aqui é a realidade, tem que explicar as coisas assim. Deus estava reclamando a toda a nação de Israel. Não eram as nações do mundo todo, a nação de Israel. Então presta atenção, pessoal. Aí quando chega no versículo 10, diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as portas, a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vós advenha a maior abastança. E aí diz, por causa de vós eu repreenderei o gafanhoto e os outros insetos. Então, isso aqui, não se pode pegar esse versículo e jogar no ombro das pessoas para cair nisso aqui. Essa maldição aqui não é para nós. Nós somos estrangeiros de longe. Hoje nós somos servos de Deus, mas naquele tempo, aí nós vamos aqui. Jesus, lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, no Novo Testamento, Jesus reclama os fariseus. No verso 23 diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais o endro, a arruda e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aí ele diz, deveis fazer estas coisas, mas não omitir aquelas, quer dizer, não tinham misericórdia. Então, nós vamos agora a Lucas capítulo 18, versículo 12. Vamos ler lá para ver. Lucas 18, 12. Aqui. A parábola do fariseu e do publicano. Esses dois homens foram orar no templo e o fariseu orava, se exaltando, dizia, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu jejuo 2 vezes por semana, 2 esmolas dou dízimo de tudo que possuo. E o pobre do publicano, aí diz aqui, 18, versículo 18, 12. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo que possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia nos peitos, dizendo, ó Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que se humilha será exaltado. Aí nós vamos agora aos Hebreus, capítulo 7. É o resumo total. Hebreus 7. Hebreus 7 diz assim. Logo no versículo 5, para nós não gastar muito tempo, mas nós vamos ler aqui. Vai falar do Melquisedeques que eu falei lá na frente. Diz assim, porque este Melquisedeques, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando vinha da matança dos reis. Abraão com 318 escravos, servos de casa, ganhou a guerra de 4 reis e os seus exércitos, porque Deus estava com ele. Quando ele vinha da matança dos reis, aí diz assim, a quem também Abraão deu o dízimo
de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mancha, sem genealogia, sem princípio de vida, sem fim de vida, foi feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Abraão não deu o dízimo da sua riqueza, ele era rico. Mas ele deu da matança do que ganhou, do que arrancou. Matou os reis e pegou tudo que os reis tinham e levou. Aí diz aqui, no 5. E os que de entre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão, porque foi quem primeiro pagou dízimo. Os que de entre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei. O dízimo era para pagar, devolver, entregar aos filhos de Levi, que recebem o sacerdócio do Senhor, para fazer os sacrifícios do tabernáculo, aquele tabernáculo portátil, que eles viajaram 40 dias no deserto com aquele mundo de madeira, de coisa, para montar aquele tabernáculo. Onde eles se arranchavam, a nuvem apontava, eles se arranchavam ali, passava 40 dias ou até mais, ele montava aquele tabernáculo com propiciatório, tudo ali montava, passava os dias todos ali oferecendo o sacrifício. Quando eles eram para ir embora, desmontava, fazia os molhos, os costais e botava nas costas do camelo, os camelos para levar. Tudo ali veio do Egito. Foi formado no deserto. Chegou em Canaã. Então, prezados, prestem bem atenção. Esse assunto do dízimo termina aqui. Porque vocês aqui então, prestem bem atenção no verso 5. Quando se fala o verso 5, diz assim: e os que de entre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo. Então, meus irmãos, nesse caso aqui, quem está pagando está perdendo tempo. Está perdendo tempo. E Deus não se agrada também, porque mesmo que você pague, os inocentes nem por isso. Os inocentes pode Deus perdoar, mas os que têm conhecimento da verdade, porque não se pode acrescentar e nem diminuir. Nós temos aqui uma relação das passagens que fala que nós vamos voltar a Deuteronômio 4:2. Nós vamos em Deuteronômio 4:2 para ver o que tem lá. Presta atenção. Então nós temos uma responsabilidade muito grande para com o Senhor. 4:2. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Vamos a 30 de Provérbios, é rapidinho, nós chega já lá. 30 de Provérbios. Aqui diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescenteis às suas palavras, para que não te desrepreenda e seja achado mentiroso. Não pode acrescentar e nem diminuir. No Apocalipse, capítulo 22, nós também veremos aqui. Capítulo 22. No versículo 17. No versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Não pode acrescentar e nem diminuir.
Então, se você pega um negócio desse aqui, que era para a tribo de Levi, quem tinha direito de receber os dízimos eram os levitas, que recebiam o ministério. Então, nós estamos aqui para ensinar a verdade. O povo não entende, porque não tem conhecimento. E muitas vezes, irmãos, é como disse Deus ali no Velho Testamento, lá em Oséias: o meu povo foram destruídos porque lhe faltou conhecimento. Então, irmãos, a falta de conhecimento é que as pessoas são destruídas, porque não conhecem. A forma de oferta no Novo Testamento, é bem diferente. Os apóstolos faziam coletas para ajudar os necessitados. Então, nós temos aqui em Atos capítulo 13, eles fizeram a primeira coleta que tem aqui no Novo Testamento, fizeram para a Irmandade, as coletas. Aqui diz assim, capítulo 11. Aqui. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um o que pudesse, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Então nós temos Romanos também, muito lugar. Eu vou mostrar só alguns que eu estou mais lembrado agora aqui, mas é muitos lugares que dão as ofertas que eles fizeram no Velho Testamento ou no Novo Testamento. Aqui, Romanos capítulo 15, versículo 25. Aqui. (26) Porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres de entre os santos que estão em Jerusalém. Presta atenção. Vamos a 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16. Ora, quanto à coleta que se faz a favor dos santos, fazeis vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas quando eu tiver chegado. E aí nós vamos aos Gálatas. Essas partes que eu estou mais lembrado, mas tem muitos lugares aí. Capítulo 2, 10 de Gálatas. Diz assim. 2, 10. Recomendando nós somente que lembrassemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então, irmãos, é essa a explicação do dízimo, viu? O dízimo era armazenado no tesouro, na tesouraria. Não tinha tesouro de dinheiro em banco, não. Era alimento, era azeite, óleo, muita carne de boi, salgada. Quando não comiam tudo, salgava e secava para ir comendo assado ou frito de qualquer jeito. A fartura era grande, que os levitas, as 11 tribos de Israel trabalhavam para dar de comer a tribo de Levi. O dízimo era exclusivamente só para a tribo de Levi e mais ninguém. Quando Jesus chegou, encerrou tudo, meus irmãos.
Jesus pagou nossas dívidas no madeiro, se fez pecador, se fez um condenado de Deus, um maldito de Deus. Porque está escrito, todo aquele que morrer no madeiro é maldito de Deus. Lá em 3 de Gálatas. Então, prezados irmãos, essa parte que eu tinha que explicar a respeito do dízimo, e vocês leiam com bastante atenção. Aí vocês compartilham com esse vídeo, dá um joinha, se inscreva no meu canal, para a gente ajudar a crescer o canal. E nós vamos ensinar muita coisa com fé em Deus. Estamos fazendo vídeo diversos. Essa semana eu fiz um vídeo sobre o casamento, muito maravilhoso. Eu vou fazer outro do batismo a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, fica com Deus e a graça de Jesus Cristo.